É do conhecimento atual dos físicos a existência de 4 forças fundamentais da natureza, bem como a natureza probabilística da física quântica e a quebra de simultaneidade do tempo da relatividade de Einstein. No entanto, até hoje, a física não foi capaz de explicar todos os fenômenos ao mesmo tempo. A teoria quântica de campos, QFT, é uma das teorias que conseguiu apresentar resultados experimentais muito bem acurados e explicou 3 das 4 interações fundamentais, mas até hoje, uma teoria quântica da gravitação não foi formulada com êxito. No meio das teorias que buscam unificar as diferentes teorias físicas, encontra-se a teoria das cordas, uma das mais conhecidas candidatas a uma teoria de tudo. Em uma rápida explicação, a teoria das cordas tenta explicar as diferentes forças, férmions e bósons, utilizando-se de que as partículas são na verdade diferentes modos normais de vibrações de cordas, como notas musicais de um violino. Neste trabalho, nós buscamos dar uma breve introdução à teoria das cordas na luz da mecânica clássica. Vamos utilizar da mecânica lagrangiana, bem tal como os princípios básicos de relatividade especial para descrever o movimento de cordas relativísticas como uma forma de demonstrar uma pequena noção da teoria das cordas. Iremos começar considerando o movimento de uma corda não relativística. Primeiramente, falaremos de oscilações e oscilações acopladas. É dito que 2 osciladores estão acoplados quando o movimento de um está vinculado com o movimento do outro, sendo o exemplo mais famoso de oscilações acopladas o pêndulo duplo. Para nosso estudo, consideramos um oscilador acoplado que se move transversalmente, composto por diferentes massas ligadas por molas. Vamos agora considerar um sistema com N osciladores acoplados e coordenadas generalizadas QK, que são os deslocamentos transversais de cada oscilador, onde K vai de 1 até N. Utilizando a restrição para os extremos fixos, temos que Q0 é igual a Q de N mais 1, que é igual a 0. Podemos construir a lagrangiana tomando a soma da energia cinética de cada massa e subtraindo a energia potencial de cada mola. Vamos reescrever as coordenadas QK de T como Xi de X e T, e da mesma forma Q de K mais 1 como Xi de X mais ΔX e T. Multiplicando a lagrangiana por ΔX em cima e embaixo, obtemos a seguinte expressão. No limite em que n vai para o infinito, a distância Δx entre cada oscilador tende a 0, e a soma se torna uma integral. E a fração mk sobre Δx pode ser escrita como uma densidade de massa ρ. O termo da direita pode ser escrito como uma derivada por definição. E obtemos assim a lagrangiana expressa por essa integral, onde a densidade lagrangiana é descrita dessa forma. Iremos demonstrar logo que essa lagrangiana leva à equação de onda, mostrando que o limite de infinitos osciladores acoplados nos leva à equação de onda, e que a lagrangiana é igual a de uma corda, sendo assim possível descrever a corda como infinitos pontos que movem transversalmente como osciladores. Vamos agora obter essa lagrangiana diretamente considerando uma corda. Consideramos um elemento infinitesimal dx de massa dm, e que a corda possui uma densidade μ0, tensão T0 e comprimento A. Consideramos que esse elemento de corda oscila na direção transversal e que a altura desse elemento é descrita por uma função y de x de t. A energia cinética da corda pode ser escrita como a soma da energia de cada elemento de massa dm vezes a sua velocidade. Escrevemos que dm é igual a μ dx. Para a energia potencial, consideramos o potencial da tensão de cada ponta, que é dado para pequenas oscilações pela tensão T0 sobre 2 vezes o deslocamento ao quadrado, e assim temos essa integral. Juntando ambos os resultados, obtemos a equação da lagrangiana, e podemos definir também a densidade lagrangiana. Usando agora a equação de Lagrange para campos, encontrando essas derivadas parciais da densidade lagrangiana e colocando tudo na equação de campos, chegamos então na equação do movimento da corda, que é análoga à equação de onda. Comparando, observamos que a velocidade da onda é a raiz da tensão sobre a densidade linear. Definindo as quantidades pt e px, podemos então escrever a equação de onda dessa seguinte maneira. Podemos encontrar uma solução geral da equação de onda, pois podemos fatorar esses operadores, sem perda de generalidade, já que a função y é analítica. Utilizando as variáveis xi é igual a x mais ct e eta é igual a x menos ct, os operadores del podem ser escritos em função dos operadores del xi e del eta, e dessa mesma forma podemos reescrever o operador del x. Os termos em parênteses então podem ser escritos dessa forma. Juntando tudo, obtemos a seguinte equação. A derivada parcial só é zero se a função não depender de xi ou não depender de eta. A solução mais geral é a soma de uma função que só depende de eta e de outra que só depende de xi, e assim obtemos a solução mais geral. Iremos considerar agora o caso da partícula relativística. Antes, vamos observar a relatividade especial na formulação lagrangiana. Os postulados considerados por Einstein foram de que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial e que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial. Do resultado da relatividade especial, obtemos o intervalo espaço-tempo, descrito por
S ao quadrado, sendo igual à velocidade da luz ao quadrado, vezes dt ao quadrado menos dx ao quadrado. E sabemos pela teoria que esse intervalo deve ser invariante. Aqui, t representa o tempo e x representa as coordenadas espaciais. Usando a métrica de Minkowski, podemos escrever de forma compacta como ds ao quadrado, sendo igual a métrica vezes dxmi dxni, sendo que dessa vez x representa as 4 dimensões do espaço de Minkowski. Também anotamos aqui a notação de Einstein para a soma de índices. Dessa forma, se uma matriz lambda mantém ds invariante, temos que a métrica deve se transformar dessa maneira, em notação matricial. Sem demonstrar, simplesmente tomamos que as que respeitam fazem parte do grupo de Lorentz, e tem essa forma, onde γ representa o fator de Lorentz e β representa a razão de V e C. Aplicando uma transformação de Lorentz na direção x, as novas componentes do quadrivetor serão dadas em função de Lorentz e β da seguinte forma. Essa transformação representa o boost de Lorentz, que estabelece a mudança de coordenadas entre dois referenciais inerciais. As consequências das transformações de Lorentz são muitas, como a perda da simultaneidade absoluta, dilatação do tempo, contração do espaço e outras. O nosso próximo objetivo é encontrar a ação que descreve uma partícula relativística, ou seja, que respeita as transformações de Lorentz para então encontrar as suas equações do movimento. Vale também conhecer os diagramas de espaço e tempo de Minkowski. Podemos sempre escrever em qualquer ponto o cone de luz, que representa a região do espaço em que uma partícula é confinada, já que só poderia escapar ultrapassando a velocidade da luz. Além disso, como o tempo não é mais absoluto, diferente do espaço euclidiano, não buscamos mais parametrizar o movimento por ele, mas sim por um parâmetro arbitrário, geralmente o tempo próprio, que é o tempo medido no referencial da partícula, o referencial em que ela está em repouso. Vamos tentar agora construir a ação de uma partícula relativística. Para isso, partiremos de dois princípios. Primeiro, ela deve ser invariante de Lorentz e ela deve produzir a ação conhecida no limite não relativístico. Vamos começar observando o elemento ds no limite não relativístico. Escrevemos ds como sendo a raiz de dxmi vezes dxmi, ou seja, a raiz de c ao quadrado vezes dt ao quadrado menos dr ao quadrado. Fatoramos, chegamos em c vezes dt vezes a raiz de 1 menos dr ao quadrado sobre c ao quadrado dt ao quadrado, onde dr ao quadrado sobre dt ao quadrado é a velocidade. No limite relativístico, esse termo é pequeno, e podemos fazer a expansão da raiz, obtendo essa expressão para ds. Note a existência do termo v ao quadrado sobre 2, que lembra a energia cinética. Agora vamos partir de um chute e considerar que a ação seja igual à seguinte. E vamos mostrar que ela obedece a ambos os princípios adotados. Já sabemos que ds vai ser invariável por Lorentz. Mas agora, substituindo o ds para o limite não relativístico, obtemos esse termo para a ação. E observamos que além de um fator constante, mc ao quadrado, a ação é equivalente no limite não relativístico para uma partícula livre. Vamos então buscar a equação do movimento agora. Primeiro, vamos expor uma propriedade da grandeza ds, de que ela é invariável por reparametrização. Vamos pular a demonstração, mas isso significa que qualquer parametrização pode ser usada, e por isso buscaremos utilizar a que torna o problema o mais simples possível. Vamos então encontrar as equações do movimento pela variação da ação que encontramos. A variação ΔS será igual a essa integral. E buscamos agora ΔDS. Utilizando essa definição de ds e a regra do produto, encontramos essa expressão.
e distribuindo a métrica, abaixamos os índices. Simplificamos a expressão, já que os índices estavam sendo somados. Trocando o lugar das derivadas e expandindo o delta ds ao quadrado na régua da cadeia, igualando ambos, encontramos essa expressão para delta ds. E a variação da ação pode ser escrita assim. Explicitando a parametrização de xmi por tal, temos essa expressão. E, integrando por partes, descartamos o termo da superfície. Chegamos, enfim, nessa expressão. É útil definir essa grandeza como um momento relativístico, com umi e pmi, e a ação fica dessa forma. Igualando a zero, temos então que a variação do momento por tal é zero. Também podemos tomarmos tal como S, e assim expressamos a conservação das coordenadas por ds ao quadrado. Dados os desenvolvimentos preliminares, estamos enfim em posição de investigar o movimento da corda relativística. Antes de mais nada, acho importante deixar claro que este não é um trabalho de teoria de cordas, uma vez que a teoria de cordas relativísticas e quânticas, e requer um conhecimento avançado de teoria de campos e relatividade geral. Sendo assim, este trabalho pode ser visto como uma superficial introdução ao tema, onde nós objetivamos usar todo o arcabouço desenvolvido no curso de mecânica clássica para construir a ação de uma corda relativística, bem como estudar o seu movimento. Antes de construirmos sua ação, é oportuno pensarmos um pouco sobre a natureza da dimensionalidade dos objetos. Notemos que qualquer sistema físico que estamos estudando pode ser considerado como pontual dadas determinadas condições de escala. Isto é, se estamos muito distantes do sistema físico ou se ele é muito pequeno em comparação com as nossas escalas de distância, podemos sempre aproximá-lo como pontual. Um exemplo disso é o movimento dos planetas no sistema solar. A gente aproxima um planeta como objeto pontual e obtém resultados para suas órbitas, por mais que isso não signifique que os planetas sejam pontuais. De fato, eles não são. Assim também, pensando em sistemas atômicos, a ideia de que toda matéria é formada de entes fundamentais indivisíveis é muito antiga e é uma ideia muito boa, porque, como comentado, se as partículas são muito pequenas, elas podem ser tratadas como pontuais. A teoria de cordas, no entanto, tem como princípio básico a ideia de que todas as partículas elementares do modelo padrão são, na verdade, formadas de pequenos objetos unidimensionais, sendo que cada modo de vibração dessa corda corresponde a uma partícula do modelo padrão. Para descrevermos a ação de uma corda relativística, vamos nos apoiar fortemente no desenvolvimento da seção anterior, em que construímos a ação da partícula relativística. Lembremos que a ação da partícula é proporcional ao intervalo invariante ds, comprimento infinitesimal de sua linha de mundo. Assim também, uma extensão natural para cordas é considerarmos um elemento de área da sua superfície, a superfície que uma corda traça no espaço-tempo, que é conhecida como folha de mundo, conforme a gente pode ver aqui na figura. Ou seja, uma partícula ela é descrita como uma função, a sua trajetória é uma função de um parâmetro, porque ela é uma curva no espaço. A corda, no entanto, ela traça no espaço uma superfície, portanto uma função que pega dois valores e joga em pontos do espaço-tempo. Então aqui a gente está chamando esses parâmetros de τ e sigma, onde τ pode ser pensado como o tempo próprio da corda e sigma um parâmetro associado à dimensão espacial da corda. Então consideremos no espaço do domínio sigma τ um pequeno quadrado de comprimento d sigma e d τ e a sua imagem na folha de mundo da corda, que é composta por vetores infinitesimais dv1 e dv2. Como dv1 a gente pode notar que corresponde à linha em que sigma é constante e dv2 corresponde à linha em que τ é constante, podemos expressá-los em termos das derivadas da superfície. E se queremos calcular a área desse elemento infinitesimal, a gente simplesmente toma o módulo do produto vetorial desses dois vetores, onde o módulo do produto vetorial é o módulo de cada vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Esse seno pode ser expresso como raiz de 1 menos cosseno quadrado, e a gente pode colocar esses módulos para dentro da raiz, de forma que a gente identifica
aqui no segundo termo dentro da raiz, um produto escalar. E, portanto, temos uma expressão para o elemento de área que é expressa simplesmente em função dos produtos entre os vetores. Se queremos a área da superfície, a gente simplesmente integra ao longo de τ e sigma, e lembrando que os vetores dv1 e dv2 são as derivadas da superfície. A ação da teoria de cordas que faz isso é conhecida como ação de Nabu-Goto, onde a gente coloca simplesmente um fator para garantir as unidades da ação, o fator t sobre c, onde t é a tensão, e a ação é simplesmente a raiz quadrada daquelas derivadas, onde aqui x ponto é a derivada da superfície em relação a τ e x' é derivada em relação a sigma. Notemos ainda que a gente pode expressar de uma forma particularmente elegante e compacta a ação de Nabu-Goto se utilizarmos uma matriz que contenha todas essas derivadas. Dessa forma, a ação de Nabu-Goto simplesmente fica raiz de menos gama, onde gama é o determinante dessa matriz. Bem, uma vez que temos a ação, a gente pode calcular as equações de movimento. Nós estamos dando prioridade nesse trabalho para calcular as equações de movimento, fazendo a variação diretamente na ação, ao invés de calcular as equações de Euler-Lagrange, que é um método completamente equivalente ao calcular as equações de Euler-Lagrange, mas que é muito utilizado, muitas vezes em textos avançados, por isso nós demos prioridade para esse método. Então, aqui a gente tem a Lagrangiana, ou densidade lagrangiana, para ser mais correto. E como ela é função somente das derivadas, a gente pode expressar a sua variação, conforme temos aqui nessa equação. Lembrando que a variação de uma derivada é a derivada da variação, e agora o que a gente faz é simplesmente adicionar e subtrair dois termos, esses dois termos que estão aqui, de forma que a variação total, a gente pode identificar nela duas derivadas totais, uma derivada em τ e outra em sigma, e dois termos que possuem dxmi. De forma que a gente fatora esse dxmi. Agora lembrando de que, como a gente pede que a variação seja nula nos extremos e a ação é integral da Lagrangiana, esses termos que possuem a derivada total vão ser nulos, porque eles contêm a derivada total que contém a variação e a variação é nula nos extremos. Esses daqui são chamados termos de bordo da variação da Lagrangiana. Agora, definindo os momentos canonicamente conjugados como as derivadas da Lagrangiana, assim como fizemos no caso da partícula, só que agora, como temos dois parâmetros, temos dois momentos canonicamente conjugados, π e π-sigma. Como os termos com as derivadas totais vão ser nulos, a equação de movimento vai ser simplesmente o termo entre o parênteses, aqui fatorando dxmi, já que a gente pede pelo princípio de Hamilton que a variação da ação seja nula, de forma que a equação de movimento é simplesmente para essa segunda equação em termos dos momentos canonicamente conjugados. Notemos que ela parece simples quando olhamos somente para a expressão em termos dos momentos, mas calculando esses momentos, a gente vê que essa equação na verdade é bem complicada, envolve raiz quadrada, envolve muitas derivadas, e de fato é difícil encontrar a solução dessa equação, e nós vamos apresentar as formas pelas quais essa equação é simplificada, que basicamente é em termos das simetrias. A ação de Nabu-Goto, de fato, ela não é utilizada na teoria de cordas. Ela possui uma série de complicações técnicas. Aquela raiz quadrada, ela traz dificuldades na quantização da teoria. E, na verdade, a ação que é de fato utilizada na teoria de cordas é a ação de Polyakov. A gente não vai demonstrar aqui. Na verdade, daqui para frente, vamos fazer um tratamento mais informal. E essa ação de Polyakov, ela é totalmente equivalente à ação de Nabu-Goto. Ela está aqui apresentada, onde nós temos uma nova métrica, esse G, chamada de métrica induzida da folha de mundo. E essa constante aqui, alφ', é simplesmente uma substituição de constante. Na verdade, ela é proporcional ao inverso da tensão da corda. Essa ação, a ação de Polyakov, produz essa equação. E notemos que essa equação de movimento parece mais simples, ela está expressa de uma forma mais compacta, mas ela é exatamente a mesma que encontramos fazendo a variação da ação de Nabu-Goto. Ela só está escrita de uma forma mais conveniente. Ainda assim, essa ação possui uma outra vantagem que vai nos permitir encontrar a solução da equação de movimento, que é uma simetria adicional. Então, como Nabu-Goto, essa ação é invariante de Lorentz, é invariante por reparametrização, mas ela possui uma simetria adicional que é a invariância de Weyl, que é uma transformação na métrica, uma transformação de local de escala. Que bem, a gente não vai explorar em toda a glória essa simetria, que é muito importante para a teoria de cordas, mas ela desempenha aqui um papel muito semelhante às invariâncias de Gauge, no caso do eletromagnetismo, em que a gente escolhe uma função que facilita a expressão dos campos elétricos e magnéticos.
Então, devido a essa invariância, a gente pode expressar a ação de Polyakov com aquela métrica G sendo uma métrica plana, uma métrica de Minkowski. E dessa forma, a ação se simplifica enormemente. A equação resultante é simplesmente a equação de onda, que a gente sabe resolver. Aqui nesse ponto é útil definir novas coordenadas, as chamadas coordenadas do cone de luz, sigma mais e sigma menos, que estão aqui definidas, bem como as novas derivadas do cone de luz. E a equação de onda se escreve del mais, del menos, xmi igual a zero. Mas é claro, a gente fez essa simplificação que não é de graça. A equação de movimento da corda não é uma equação de onda. Na verdade, ela é equação de onda, mas não a geral. Ela é equação de onda sujeita a duas equações de vínculos, que a gente vai apresentar logo, que restringe esse movimento da corda. Mas com respeito à equação de onda, a gente sabe resolver. A gente fez nas sessões anteriores. A gente sabe que a solução geral ela é expressa como uma soma de uma solução que descreve uma onda progressiva para a direita e uma outra que é uma onda progressiva para a esquerda. Se a gente está considerando, por exemplo, a corda fechada, a gente coloca essa condição de periodicidade, isto é, a superfície em sigma é igual à superfície em sigma mais 2π, de forma que a gente pode expressar essas soluções em termos de uma série de Fourier, onde alfa aqui são os coeficientes de expansão da série de Fourier, e surgem novas variáveis, xmi e pmi, que são a posição e o momento, respectivamente, do centro de massa da corda. Se a gente vai considerar, por exemplo, uma corda aberta, a gente pode colocar uma condição de contorno, condição de Neumann, coloca que as derivadas são nulas nos extremos, e a solução é expressa também de uma forma muito semelhante, como uma série em termos de funções harmônicas e dos coeficientes de expansão, os coeficientes alfas. Agora, como dito, essas funções aqui não são totalmente arbitrárias. Na verdade, elas estão expressas de uma forma muito análoga ao que fizemos em termos de modos de vibração, modos normais de vibração, mas elas ainda estão sujeitas a vínculos, esses dois vínculos aqui apresentados, que nas coordenadas de cone de luz se expressam dessa forma. O primeiro está associado ao fato de que os modos de vibração da corda são transversais, não longitudinais, enquanto que o segundo relaciona o comprimento da corda à sua velocidade instantânea. Bom, então calculando essas derivadas, aqui a gente define α0 como função de P para incluir o α0 na soma, e tomando agora o quadrado, a gente fica com duas somas que contêm dois coeficientes da expansão e a exponencial, e aqui é muito útil para nós definirmos um operador chamado modo normal de Virasoro, esse Ln, que é uma quantidade extremamente importante na teoria de cordas. Ela vai desempenhar uma função muito importante na quantização da corda e basicamente ela representa, sua interpretação é a soma dos modos normais de oscilação ou o modo de Fourier do vínculo. E assim como fizemos esse vínculo para a solução da onda progressiva para a direita, nós temos para a esquerda, de forma que temos Ln e L-N, onde a gente usou esse α0 escrito em termos do momento para colocar o momento dentro dessa série. O ponto importante aqui, que vai nos dar uma interpretação física muito grande, é quando a gente pensa nos modos zero, os modos fundamentais de Virasoro, L0 e L0. Como o α0 é escrito em termos do momento, e como o Ln ele vai com o coeficiente duas vezes, o produto deles, a gente pode notar que no L0 vai aparecer um termo com momento ao quadrado, o momento do centro de massa da corda ao quadrado. E esse termo é extremamente importante. Como estamos no domínio relativístico, o momento e a massa podem ser relacionados segundo essa equação, Pmi igual ao menos m quadrado. De forma que a gente inverte e a gente expressa, usando os vínculos dos modos normais de Virasoro, a gente consegue determinar a massa da corda em termos dos seus modos normais de vibração, isto é, os coeficientes da expansão de Fourier, os coeficientes alfa, de forma que a gente tem essa expressão para a massa da corda. Essa daqui é talvez a equação mais importante que chegamos nesse trabalho, é a última, e ela demonstra o auge, do que queríamos apresentar, que é que a teoria de cordas ela relaciona a massa da corda com os seus modos normais de vibração. Essa é a ideia fundamental da teoria de cordas. E todas essas ideias que apresentamos,
da massa e da sua relação com os modos normais de vibração, elas de fato ganham vida quando a gente inclui os efeitos quânticos, a gente quantiza essa teoria de forma que todas essas ideias que nós apresentamos, a gente espera que tenha servido como uma introdução à teoria de cordas e que tenha motivado assim o seu estudo.